histérica, você é uma desequilibrada, não sabe o que está falando. Todas essas frases já foram ou ainda são usadas para desqualificar mulheres em posições de poder nas arenas de debate político. Mas não para por aí. Além das ameaças verbais, há ainda as físicas. E isso tem um nome: violência política de gênero. Tema do Rio em Foco que começa agora. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe a analista de programas da ONU Mulheres, Ana Cláudia Pereira. Oi, boa tarde. Ana, quais são os dados que hoje apontam, né, para essa questão da violência política de gênero e que tornam o Brasil um país que merece toda a atenção para vencer esse quadro tão triste? Bom, existe um problema com a própria geração dos dados, né? Que, em princípio, os dados, quando a gente fala em dados, sempre é mais confiável que se use dados das fontes, de órgãos oficiais, de fontes governamentais, mas os dados que nós temos, que são assim, né, precisam ser muito aprimorados, é que 82% das mulheres em espaços políticos já sofreram ataques de violência psicológica, 45% já sofreram ameaças, 25% sofreram violências físicas no espaço parlamentar e 20% assédio sexual. E também 40% das mulheres, isso na América Latina, já informou que a violência atrapalhou sua agenda legislativa. Então, é algo bastante grave a gente saber que 82%, por exemplo, já sofreram violência psicológica. A gente pode até falar que a violência é um traço definidor da experiência das mulheres no mundo da política. Isso, na verdade, serve quase como empecilho para a entrada dessas mulheres e para essa luta pela igualdade de gênero, né, na representação. A gente fala-se muito no ambiente corporativo dessa necessidade de ter mulheres em espaços de liderança, mas quando a gente fala da política ainda tem mais esse fator aí a atrapalhar esse cenário, né? Exato. Muitos partidos justificam a baixa candidatura de mulheres dizendo que as mulheres não têm interesse na vida política. O que a gente observa é que, sim, as mulheres têm interesse, tanto que são lideranças ativas em movimentos sociais, muitas vezes já dentro dos partidos, e daí, então, a gente, primeiro, que isso é um mito, né, que as mulheres não têm interesse, e segundo, que cada mulher que vai se candidatar à vida pública, ou mesmo que não seja candidata, não esteja em um cargo oficial, mas de alguma forma se dedica à vida política, ela tem que considerar os riscos que isso vai trazer para sua família, a exposição da sua vida pessoal, um possível comprometimento da sua vida pessoal e da sua própria saúde física e mental, sua integridade física. Então, a gente vê que isso é ainda mais uma barreira, além dos sistemas eleitorais, financiamento de campanha, isso é mais uma das barreiras e uma barreira enorme, né, para uma mulher que involuntariamente vai se sujeitar para um trabalho onde 80% das pessoas já sofreu violência política. Então, é algo que perpassa aí, que é definidor da experiência das mulheres na política, na nossa sociedade, e que realmente gera um afastamento ainda maior, agravando a situação da subrepresentação política das mulheres. E falando dessa questão da subrepresentação, o quadro do Brasil ele ainda é pior se comparado com outros países aqui mesmo da América Latina, né? No índice de representatividade de mulheres nesses espaços de poder, a gente está lá atrás, né? Falta muito nesse caminho. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho da ONU Mulheres e qual tem sido o esforço de vocês de evidenciar essa agenda e trabalhar ações para mudar esse quadro. Em termos de subrepresentação, a ONU Mulheres na América Latina tem desenvolvido o projeto Ateneia, que é um projeto, um mecanismo de promoção da participação política das mulheres, que a gente desenvolve em conjunto pelo PNUD, o Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento, e a organização IDEA Internacional. Esse grupo, nós analisamos 40 indicadores relacionados à participação política das mulheres nos governos da América Latina, e o Brasil, até o momento em que foram realizados estudos sobre 11 países, está em 9º lugar. Por que esse índice ele é importante? Né? O índice de paridade política, que o Brasil atingiu uma pontuação de 39,5%, ficando em 9º lugar no ranking.
porque ele vai olhar tanto para a dimensão de exercício do direito ao voto, a adoção de medidas de cota, paridade política, a presença de mulheres nos partidos políticos, presença nos governos locais, subnacionais e também, por exemplo, no Poder Judiciário e na Justiça Eleitoral. Então, ele é um índice que vai olhar uma participação de uma forma global das mulheres na vida política do país. E a gente vê o Brasil aí em um ranking que ainda com muito espaço para avanço e que deixa bastante a desejar. Então, a violência política é uma das dimensões, né, que concorre para esse resultado tão negativo do ponto de vista da participação política, e ela também, a violência política, ela tem uns efeitos agravados de acordo com raça, etnia, idade, classe social, né, existência ou não de deficiência, orientação sexual e identidade de gênero das candidatas. Então, é um problema que, para alguns grupos de mulheres, vai se mostrar, é um problema para todas as mulheres, e para alguns grupos vai se mostrar ainda mais grave. Então, o que nós temos feito, né? Eu penso ONU Mulheres em todo o mundo. Em março de 2018, a ONU Mulheres liderou, no âmbito global, o trabalho de um grupo de especialistas para a discussão desse tema. E aí, esse grupo de trabalho ele resultou na produção de uma série de recomendações para governos, partidos políticos e organizações da sociedade civil. No mesmo ano, também a relatora especial sobre violência contra as mulheres para as Nações Unidas, a senhora Dubravka Simonovic, também fez um parecer analisando as causas e as consequências da violência política que foi apresentada à Assembleia das Nações Unidas. Então, a gente vê que 2018 aí, não é que esse tema não fosse relevante antes, né? As mulheres já sofriam, mas ele vem ganhando uma força no nível nacional também, no nível internacional, a gente pode considerar aí o ano de 2018 um ano marco. E a partir disso, no ano passado, nós da ONU Mulheres no Brasil lançamos a campanha Violência Não pelos Direitos Políticos das Mulheres, uma campanha para redes sociais, né, muito focada na sensibilização sobre esse tema, que a gente vê que vem ganhando atenção, nós não somos as únicas, a sociedade civil, as candidatas, a própria imprensa tem tido um papel bastante importante em denunciar, em visibilizar os casos de violência, não somente contra as mulheres, mas também, né, contra a forma particular que esse tipo de violência ganha contra as mulheres. Então, são esses os nossos esforços, mas além da dimensão da visibilidade, nos interessa também uma dimensão de trazer boas práticas que são desenvolvidas em outros contextos. Claro que para cada contexto tem suas especificidades que precisam ser levadas em consideração, então a gente também sempre trabalha isso em parceria, né, com os atores nacionais, mas a gente então tem buscado uma série de diálogos também, de produção de materiais técnicos que possam apoiar na busca de soluções, porque a denúncia da violência ela é um passo, né? Mas existe todo um sistema de proteção, de prevenção que também precisa funcionar de forma complementar. E dar visibilidade ao problema, buscar formas de mobilizar outros entes, né, outras instituições que podem ser uma rede de apoio, mostrar também as deficiências da rede de proteção. Tudo isso são passos importantes para o pleito do ano que vem, que a gente vai ter eleições majoritárias, e a dificuldade já percebida nas últimas eleições ainda é maior, né? Porque a gente está falando aí de cargos de governadores, senadores, enfim, são corridas eleitorais mais complexas, né? E mais difíceis dentro de uma construção partidária. Exato, são também pleitos que vão aí mobilizar a sociedade como um todo, de uma forma muito, né, com impactos em todo o país. Então, a gente sabe que é um momento estratégico. A gente sabe que a violência política ela não acontece somente no contexto eleitoral, né? Porque a violência política ela pode acontecer contra mulheres, por exemplo, que são numa associação de bairro, ou que, né, enfim, ou que já estão eleitas, mas no contexto eleitoral ela tende a se agravar, porque existe aí uma disputa. Então, muitas vezes se vai recorrer a essas noções que existem de gênero, dos preconceitos, as discriminações já estruturadas na nossa sociedade, e vai se recorrer a isso como
como uma forma uma ferramenta de ganho eleitoral, né? Então, as eleições, o momento de preparar essa resposta à prevenção é agora, né? Porque quando a violência acontece, existem ações que podem ser tomadas, mas aquela mulher já sofreu um ataque, ela já foi abalada, talvez a sua família foi abalada, e às vezes a reparação ela é mais complexa. Então, seja pela conscientização dentro dos próprios partidos, seja a conscientização das mulheres, a gente vê bastante foco colocado nas mulheres também, mas é muito importante. Esse é um tema de todas e de todos. É um tema da justiça, é um tema do executivo, é um tema do legislativo, né? Até a gente tem uma nova legislação que foi aprovada sobre o tema. Então, é um tema da nossa sociedade como um todo. Só assim que a gente vai conseguir melhorar esses dados aí tão alarmantes. No próximo bloco, nós vamos falar sobre outras ações que já estão sob a hashtag Violência Não. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Esse ano de 2021, a ONU Mulheres e a empresa social Gênero e Número lançaram um informativo com experiências e boas práticas de países latino-americanos na prevenção e no enfrentamento à violência política contra as mulheres. Ana, você podia contar para a gente um pouquinho sobre que boas práticas já estão sendo executadas nesses outros países e que podem servir aí como luz, né, e caminho para a gente adotar aqui no Brasil? Claro, tem uma série de mecanismos, como a gente falou no primeiro bloco, a violência ela é um fenômeno complexo. A gente já sabe disso, né? A gente já ouviu isso para violência em geral na sociedade, violência contra as mulheres. Com a violência política contra as mulheres não é diferente. Então, nós temos vários caminhos que precisam ser perseguidos simultaneamente para a gente conseguir ter resultados mais consistentes. Um deles é ter uma regulamentação, uma lei, né? Então, a Bolívia foi o primeiro país a adotar uma lei específica para a violência política. E isso fez muita diferença, né? Então, a violência política e de gênero, um assédio. Isso foi um avanço muito importante. Agora, o Brasil também adotou recentemente, o Congresso Brasileiro adotou uma lei para prevenir e punir a violência política contra as mulheres, então aí um passo bastante importante e significativo. Porque quando a gente tem uma lei, a gente tem uma definição do que a gente está falando, né? Então, uma tipificação do que acontece, quando acontece, e isso dá mecanismos, seja para o judiciário, seja para a sociedade, para se mobilizarem, se articularem e também buscarem respostas mais efetivas. Está reconhecido como um problema, está reconhecido como uma violação de direitos. Além das leis, a gente precisa de políticas complementares. Eu vou dar um exemplo. Nas eleições municipais de 2018, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos fez uma capacitação para as atendentes do mecanismo Ligue 180 para que elas pudessem receber e encaminhar denúncias de violência política contra mulheres. Então, esse é um tipo de políticas públicas de apoio aí. Primeiro, a gente precisa, uma legislação torna isso mais possível, né? E agora nós temos. Mas também esses mecanismos de uma resposta imediata, porque a mulher vai onde? Vai numa delegacia comum? Vai numa delegacia da mulher? Será que as profissionais já receberam a capacitação? São muitas as informações, né? E o tipo de violência ele é específico. Então, as políticas públicas, elas também são importantes. E um terceiro nível, além das leis e das políticas, são realmente as normas sociais. O que as pessoas acham que é aceitável? Isso a gente faz com educação, com formação, com diálogo social, né? Então, não achar os exemplos que você deu no começo do bloco 1, se acha ainda muitas vezes legítimo, a gente vai ver partidos que adotam estratégias assim, suas estratégias de marketing, e que a própria sociedade comece, como tem feito, a reagir negativamente a isso. Então, isso é um nível de mudança possível. Outra possibilidade também é a criação de mecanismos de prevenção, fiscalização e punição. Então, a gente já sabe que a violência acontece, a gente tem uma lei, a gente tem a educação aí para o trabalho com os principais atores, seja
governos, seja também os próprios partidos, as instâncias legislativas, o judiciário, né, no âmbito da prevenção e da fiscalização e punição, e a gente também tem a possibilidade, junto com esse esforço, conjunto de esforços, da criação de mecanismos de alerta precoce. Isso foi tentado já e feito com sucesso em outros países como o Quênia, onde você começa a perceber aí, você se cria primeiro, né, níveis de alerta, tenta prever um pouco quais são as situações que podem aparecer e cria reações específicas para cada grau de risco. Então, se você chega... isso acontece muito em países em que as mulheres, por exemplo, são impedidas de votar, mas é possível adaptar esse tipo de mecanismo para o contexto nacional. Então, se você começa a ter nas próprias campanhas já um clima acirrado, né, assim, no início da campanha eleitoral ou pré-campanha eleitoral, que tipo de trabalho se pode fazer com redes sociais, por exemplo, que é um veículo importante, uma conscientização sobre a violência contra as mulheres negras ou mulheres trans, mulheres LGBT, né, que também são particularmente alvo desse tipo de violência. E uma terceira instância que a gente pode ter de atuação de trabalho é a produção de dados e análises. Isso é muito importante que parta dos Estados-membros das Nações Unidas, né, que são as instâncias legítimas para a produção de dados e que têm a capacidade, porque o dado ele vai poder mostrar o quanto as soluções, as medidas estão sendo eficientes ou não, porque às vezes não são, né? Às vezes a gente tem em vista, são problemas que estão sendo nomeados agora e por isso requerem soluções que são inovadoras, requerem experiências, testes, pode ser que seja importante mudar alguma coisa. E então isso também, a produção de dados, é um elemento fundamental de uma estratégia de resposta à violência de gênero em contextos eleitorais, sobretudo. Como é que tem sido o trabalho da ONU Mulheres com os partidos? Há também direcionamento de conteúdos para essas instâncias? Nós temos trabalhado principalmente com o Fórum de Mulheres de Instâncias de Partidos, né, como uma organização imparcial que somos, a gente não faz um trabalho específico com um ou outro partido, mas o Fórum, como ele congrega aí lideranças de diversos partidos, é a instância com quem nós temos dialogado. Nós temos feito um esforço de produção de materiais técnicos de vários níveis, porque tem desde um manual mais profundo e robusto que nós vamos lançar no âmbito dos 16 dias de ativismo, com todo aí o resultado de uma discussão de um grupo de especialistas no âmbito global, mas também nós temos produzido alguns materiais de mais fácil uso, não diria mais fácil, mas mais adequados para o dia a dia, que nós chamamos de boletim, então trazendo, por exemplo, as experiências de outros países, né, ou de outros contextos, boas práticas, explicando como foi esse debate no âmbito internacional. Por exemplo, a Organização dos Estados Interamericanos produziu uma lei modelo de violência política que os países podem utilizar e adaptar para os próprios contextos. Tudo isso a gente tem buscado veicular e levar essas informações. Eu acho importante que você trouxe essa dimensão, porque muitas vezes também se pensa a violência política como algo que alguém de um partido vai cometer contra uma mulher de um outro partido no contexto eleitoral. Mas a gente sabe dos relatos do trabalho, o levantamento que a ONU Mulheres tem feito também no Brasil e em outros países, principalmente, que essa violência muitas vezes é feita por homens do próprio partido que aquelas mulheres participam, né? Seja desde assim que impedi-las de se candidatar, gritos, ameaças, violência psicológica, inclusive casos de violência física. Esses casos eles não ganham as mídias, eles tendem a ser silenciados dentro dos grupos, em nome dos interesses políticos dos partidos, mas eles também são muito importantes. Então, o que a gente sempre discute é que qualquer forma de resposta eficiente passa por um diálogo ativo com os partidos, o engajamento das lideranças partidárias, né? Realmente uma transformação dentro dos partidos, tem uma transformação de cultura dentro da sociedade, então os partidos não estão fora disso para que as mulheres realmente possam ter, não é nenhum privilégio, para que elas possam atuar nas mesmas condições que os homens atuam, e hoje isso não é uma realidade no mundo, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia.
caminham juntas. Estamos de volta com a analista de programas da ONU Mulheres, Ana Cláudia Pereira. Ana, para além dessa questão política de atrair as mulheres para estarem em cargos de liderança também nos partidos, serem votadas, representarem as outras mulheres e os homens também, porque a gente não pode falar disso como algo que seja contra os homens, mas para criar esse espaço de diversidade, qual o impacto econômico, né, que também vem sendo medido da inclusão das mulheres em cargos de liderança, não só na política, mas também, de uma forma geral, nas empresas, na sociedade? Bom, o que a gente vê é que as mulheres, na vida política, em geral, quando chegam a ser eleitas, elas têm experiências prévias, em geral, principalmente no campo de assistência social, educação, áreas que tendem a ser mais feminizadas, por assim dizer, e que elas levam essa experiência em benefício e isso tende a se traduzir em políticas sociais mais robustas. Eu acho que o primeiro ganho, importante ressaltar, é o respeito ao direito político que cada pessoa, homem ou mulher, tem garantido no nosso país, né? E em boa parte do mundo. Isso está alinhado com a nossa Constituição, está alinhado com os acordos internacionais, com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável para 2030, né? Então, primeiro é que nós, enquanto mulheres, tenhamos os nossos direitos plenamente cumpridos e respeitados e garantidos. Mas, em segundo lugar, tem um ganho para toda a sociedade, né? O avanço dos direitos das mulheres, como você diz, as mulheres não representam só as mulheres representam homens. Quando a gente fala em políticas sociais, são políticas que vão beneficiar toda a sociedade. E a gente sabe também que o Brasil não vai alcançar o desenvolvimento, nenhum país do mundo vai alcançar o desenvolvimento deixando metade da sua população para trás. E aí eu vou falar metade para trás porque a gente sabe, né, da questão da discriminação sistemática das mulheres, inclusive na política, mas eu estou olhando também para a população negra, a gente pode olhar para outros grupos, população indígena, população trans, e as mulheres desses grupos que têm ainda menos oportunidades, né, de contribuírem para a vida política. Então, quando a gente tem mais vozes nas políticas, experiências diferentes, é claro que nós vamos ter governos que são capazes de representar melhor as necessidades da sua população. Quando a gente conversa sobre todos esses temas, né, quando a gente reconhece essa questão da violência política contra as mulheres, dos mecanismos e das redes que podem ser criadas de apoio a elas, tem também um fator pessoal, né, de se entender numa guerra e pensar como então encarar todas essas questões que podem surgir no jogo da política. Aí, essa pergunta é uma pergunta difícil, mas eu queria muito te ouvir como especialista também dentro de todos esses debates. Quais seriam, assim, se a gente pudesse pensar em sugestões ou caminhos para fortalecimento interno das mulheres para elas entrarem nesse jogo? Realmente é uma pergunta complexa, porque é isso, né? Como mulher, o tipo de violência que a gente vê na mídia realmente é muito assustador, né? A gente não desejaria para ninguém uma forma de violação de direitos tão agravadas. Algumas mulheres têm suas famílias atacadas, sofrem ameaça de morte e inclusive, às vezes, são vítimas de homicídio. Nós vimos já casos assim. Então, realmente, primeiro que não subestime, né, essas ameaças, eu acho que é algo importante levar a sério, porque uma ameaça, todo tipo de agressão começa geralmente com uma ameaça, então levem a sério. A segunda coisa é, todas as mulheres na política, quase, a gente viu os dados aí, passam por isso. Então, busque a sua rede de apoio, seja no seu partido, mas é muito importante também as alianças interpartidárias, né, que possam aí também trazer um movimento mais forte e unir os partidos ao redor desse tema, realmente pressionar as lideranças para que tenham uma solução e busque apoio, né, seja nessa rede, com outras mulheres que estão numa situação semelhante, mas eu acho que também existem instituições responsáveis, seja o Ministério Público Eleitoral, delegacias, né? Existem grupos de advogadas especializadas que têm
se dedicado e organizações da sociedade civil também que têm buscado apoiar mulheres nesse sentido, parlamentares, enfim, esse movimento, essa parceria, eu acredito que é o que se mostrou efetiva nos outros países e é o que pode trazer resultados também no Brasil, porque experimentar um tipo de violência dessa tão forte, a gente vê que muitas mulheres deixam de concorrer ou se elegem uma vez, não querem mais depois sair, não querem voltar à vida política, saem arrasadas e levam um conhecimento conquistado tão arduamente, uma posição conquistada tão arduamente, né, acabam tendo que abrir mão do seu know-how político para fazer outra coisa, porque realmente é uma situação insuportável. Tem também o trabalho de contar a história das mulheres nessas posições de liderança política, quer dizer, também tornar visíveis essas trajetórias, trabalhar essa questão da admiração também é um ponto importante nesse processo, né? Exato, eu acho que é um ponto fundamental isso que você trouxe, porque a gente tem que olhar para a violência, é algo que a gente olha e se choca, mas também somos inspiradas por mulheres que há séculos têm lutado na política, seja política institucional ou não, nas condições mais adversas. Né? Claro que isso é uma avaliação que cada uma tem que fazer, porque realmente são questões muito difíceis, mas tem mulheres que são inspiradoras, tem mulheres que talvez que a gente conhece que são inspiradoras, talvez tem outras que a gente nem conhece, às vezes estão lá no interior, estão, enfim, num contexto, mulheres do campo e da floresta, que têm ali a sua liderança, o seu ativismo, são verdadeiras inspirações. Então, o registro dessas histórias, né, a gente sempre se emociona muito. Eu acho que esse é um caminho para nos fortalecermos. Assim, e a nossa gratidão às mulheres que têm liderado e que já no passado vieram antes de nós, que garantiram nosso direito ao voto, né, e que seguem aí lutando para que os direitos das mulheres estejam cada dia mais o direito de participar, em primeiro lugar, mas também os nossos direitos das mulheres estejam cada dia mais refletidos na vida política do país. Ana, divulga para a gente o link da ONU Mulheres para que as pessoas que estão assistindo o programa ou ouvindo o podcast também possam recorrer a mais dados e informações sobre essa rede que está ativa e funcionando e que você trouxe hoje na sua entrevista. O nosso site é www.onumulheres.org.br e também nós temos um perfil no Instagram, onde nós costumamos divulgar dados, informações sobre a campanha Violência Não, e vamos adorar receber a visita de vocês. E eu vou contar uma curiosidade aqui que a minha equipe trouxe hoje. Esse é o programa 400 do Rio em Foco. Então, além de trazer um tema que é tão fundamental e que eu acho que a TV Legislativa é o espaço para a gente trazer esse tipo de debate, também a comemoração das 400 edições do Rio em Foco aí, ao longo desses mais de 10 anos, trazendo esse debate sobre como política e economia podem caminhar juntas e num mundo aí que a gente espera ver cada vez melhor e mais amigável à diversidade, né? Atrativo para que mais mulheres possam estar aqui conosco. Então, muito obrigada, Ana, e obrigada a você, telespectador, que ficou com a gente até agora. TV Alerj, o canal do povo, até a próxima.